E aí, viciados do futebol, beleza? Aqui quem fala é o Maicon e você está no canal MD Soccer e hoje está começando mais um pós-jogo para a gente falar do triunfo importantíssimo, gigante do Sport Clube Bahia por 1-0 contra o Nacional do Uruguai na casa do adversário, lá em Montevidéu, capital uruguaia. O Bahia venceu com um golaço do Eric Pulga o Nacional por 1-0. Triunfo importante que carimba o primeiro triunfo do Esquadrão de Aço fora do Brasil na história da Libertadores da América. O Bahia já venceu fora de casa, mas foi o Internacional naquela Libertadores de 89. Então, com o triunfo de hoje, o Bahia quebrou esse tabu de nunca ter vencido fora de casa fora do Brasil, na Libertadores da América. Então, antes de mais nada, antes de eu falar de maneira específica, de maneira aprofundada sobre o jogo, já peço para que vocês deixem o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e também siga os nossos parceiros Aquebela Pet Shop e MS Brigadeiros, links na descrição. Um primeiro tempo de Nacional e Bahia muito marcado pela característica defensiva dos dois times. O Rogério Ceni hoje, inclusive, começa o time de maneira surpresa, né? Surpreendendo os seus torcedores. O treinador tricolor escalou tanto o Eric quanto o Jean Lucas. Além disso, tivemos uma novidade no setor defensivo, na zaga do esquadrão. David Duarte foi o titular no lugar do Ramos Mingo e fez uma excelente partida, tá? Nota muito boa, acima da média do David Duarte, daria aqui uma nota 8,5 para ele tranquilamente, fez uma partida muito segura defensivamente, inclusive toda a defesa do Bahia, na minha opinião, foi muito bem hoje, conseguiu se sobressair quando foi acionado. Então esse primeiro tempo, tanto a defesa do Nacional quanto a defesa do Bahia foram bastante acionadas, né? O Bahia teve chances, mas estava com dificuldade de acertar aquele último passe, de quebrar a linha defensiva do Nacional do Uruguai, e o segundo tempo começa com o Bahia já pressionando a equipe adversária, até que o Eric Pulga faz o gol do Bahia no minuto 60, deixa eu só confirmar aqui qual foi, 64, né? 64 minutos de jogo, o Eric Pulga acerta um belo chute, depois de um belo passe do Cauli. O Jean Lucas ele faz uma espécie de corta-luz e o Eric Pulga acaba batendo colocado, a bola bate na trave e entra no gol. Bahia 1-0. Sobre a arbitragem do confronto, é um árbitro que, pelo que a gente viu, deixa o jogo correr. Ele gosta muito de que o jogo corra, era muito criterioso nessas questões das faltas, não dava qualquer falta besta. Inclusive, no primeiro tempo, nós tivemos 2 cartões amarelos para a equipe do Bahia, um para o Jean Lucas e outro para o Eric, sendo que o Bahia fez 8 faltas no primeiro tempo contra 7 do Nacional, e já na segunda etapa o jogo termina com 5 cartões amarelos, mas 3 jogadores do Nacional foram amarelados, enquanto os do Bahia, apenas Eric e Jean Lucas no primeiro tempo. Então foram 5 cartões amarelos, né? 2 para o Bahia, 3 para a equipe do Nacional. Era um árbitro que, na minha opinião, às vezes não cometia faltas que eram para ser marcadas, né? Já em lances, não só do Bahia, mas do Nacional, né? Tanto para os dois lados assim, eu acho que faltou um pouco de coerência, né? Do árbitro da partida de hoje, mas nada longe disso, nada que tenha prejudicado a partida, o bom futebol, que o esporte de fato seja praticado. Então a arbitragem só teve essa curiosidade, esse ponto para a gente trazer aqui a respeito desse confronto de hoje. No mais, um triunfo gigante do Bahia, como eu falei no início do vídeo, que carimba não só para a gente, torcedor, para nós, torcedores do Esporte Clube Bahia, a realidade, né, do que esse clube hoje está vivendo, mas também para toda a mídia e para aqueles que colocaram o Bahia como forte favorito para ficar em último desse grupo. Até porque é um grupo de multicampeões da Libertadores, o próprio Nacional é tricampeão, o Internacional é bicampeão, o Atlético de Medellín é campeão, só o Bahia que não tem título da Libertadores nesse grupo, e muitos torcedores, muitas pessoas acabaram opinando, dizendo que o Bahia seria a chacota do grupo. E o Bahia consegue enfrentar o Internacional na Arena Fonte Nova e por pouco não sai com triunfo. O Inter, que essa mesma galera fala que
é o melhor futebol do Brasil atualmente. Então o Bahia enfrenta o Internacional, faz um excelentíssimo jogo, joga melhor que o Inter e não leva o triunfo por um detalhe, por um tris, e hoje enfrenta o Nacional, que é um time muito cascudo, muito tradicional da Libertadores, como eu disse, tricampeão da competição, tricampeão do mundo, tricampeão mundial, e o Bahia consegue vencer por 1-0, em uma partida que não foi a lá o melhor futebol que esse mesmo Bahia pode proporcionar, mas que foi necessário. O Bahia fez o seu feijão com arroz para conseguir sair com o triunfo de hoje no Uruguai. Então o Bahia entendeu as características do jogo, o Bahia entendeu o que tinha que fazer, se comportou muito bem defensivamente e ofensivamente achou o momento certo para conseguir abrir o placar, o que foi necessário para conseguir os seus primeiros 3 pontos na fase de grupos da Libertadores da América. E o torcedor, claro, fica com expectativa lá em cima, em alta e esperançoso para os próximos jogos desta competição. Além dos 3 compromissos que o Bahia vai ter agora pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia vai enfrentar o Mirassol, vai enfrentar o Cruzeiro, depois vai enfrentar o Ceará, e aí sim, no dia 24 de abril, vai receber o Atlético Nacional de Medellín na Arena Fonte Nova, outro jogo difícil, com um outro forte favorito, que joga amanhã, inclusive, contra o Internacional, e venceu esse mesmo Nacional por 3-0 na primeira rodada, mas o fato do Bahia jogar na Fonte Nova faz com que o torcedor acredite ainda mais num possível triunfo diante do Atlético de Medellín. Mas o passo que o Bahia deu hoje foi fundamental, foi crucial e era necessário. O Bahia veio de uma sequência de empates que estava fazendo com que o torcedor já, né, respirasse ali um pouco ofegante, chateado, porque eram resultados, a maioria desses empates eram resultados que o Bahia poderia ter vencido, o Internacional, o Corinthians, esses 2 jogos aí de maneira principais, o Santos a gente acabou tomando a virada e a gente que faz um empate no fim do jogo, mas enfim, bola para frente, triunfo importantíssimo e gigante, parabéns a toda a equipe do Bahia, resultado merecido, foi justo, a gente não pode dizer que o Nacional merecia sair com triunfo, longe disso, o Bahia venceu e jogou para vencer o seu jogo. De novo, não foi o melhor Bahia que a gente sabe que esse time pode oferecer, mas entendeu as circunstâncias e a necessidade de enfrentar uma equipe como o Nacional num estádio que é o Gran Parque Central. Então, primeiro triunfo do Bahia nessa fase de grupos e que venham muito mais. Se você ficou até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e também compartilha para seu amigo tricolor. Não esquece de seguir, claro, nossos parceiros, nossos patrocinadores que estão no link da descrição. Nos links na descrição também está todas as minhas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.